acima de tudo, a notícia, a informação. Eu vou me valer dos convidados que aqui estão para trazer informação antes de qualquer coisa. Eles quase tiraram o quórum lá no plenário da Câmara para chegarem ao Conversas Cruzadas. Então, agilizaram até a votação, eu imagino. Não, então, para um pouquinho. Vocês votem primeiro e vão lá para o Conversas Cruzadas. Vereadora Mônica Leal, o que decidiram sobre o Parque da Redenção e os parques da cidade e os plebiscitos da vida? Bom, antes eu preciso dizer que, como jornalista, eu sofri muito na noite de hoje, porque eu sabia da responsabilidade de votar favoravelmente ao plebiscito, mas também sabia, como jornalista, a importância de não, de forma alguma, atrasar ou correr o risco de derrubar o programa. Imagina o programa ao vivo. Então, eu sofri, olha, tremendamente nessa sessão. Nós conseguimos aprovar o projeto do plebiscito. O projeto original do Nereu Dávila, professor Garcia? Foi o projeto original. Uhum. Eu votei a favor, mas tentei hoje contextualizá-lo. Mostrando, por exemplo, os crimes que têm ocorrido no Parque Ibirapuera, os 15 pontos que o próprio governo municipal lá diz que são lugares perigosos, um crime que ocorreu esse ano em fevereiro no Central Park, mostrando que se o assunto é segurança, cercar não é a solução. Temos que tratar a segurança sobre outra ótica. Mas isso fica ao longo agora do tempo. Mas foi aprovado o plebiscito. O plebiscito aprovado, sem data e sem regras. Só aprovou-se a ideia de que a sociedade será ouvida. A ideia, isso. Democraticamente. E só para o Parque Farroupilha? Só o Parque Farroupilha. Tinha algumas emendas, mas aí foram retiradas. Pois é, até isso facilitou o processo todo. A sua visão, como é que foi seu voto, Comaceto? Votei favoravelmente ao projeto. Sou contra o cercamento, né, e defendo um conceito, cercamento é igual a cerceamento, mas a consulta à sociedade temos que fazer sempre. Até usei uma expressão, posso discordar do que diz, mas defenderei sempre o direito de dizer. Olha aí, falou Voltaire. Pois bem, eles estão aqui junto a um outro convidado, um professor, para outra pauta. Mas esta se impõe pelo fato de ser notícia quentíssima. Está aprovado o plebiscito, o 20 Horas estava acompanhando, a Tanira Lebedeff estava lá, a Carol Abelim estava aqui, e agora então o resultado, o desfecho, vem aí o plebiscito para respondermos em Porto Alegre, só o eleitorado de Porto Alegre, e só sobre o Parque da Redenção, se haverá ou não cercamento. Isso ainda depende de exame do prefeito, se ele veta, se ele não veta. Se veta, retorna à Câmara, o que farão os vereadores com os vetos. Neste momento, aprovado o plebiscito, o projeto era do vereador Nereu Dávila, as emendas foram até retiradas e o projeto foi com a sua integralidade. Muito bem. O tema de hoje é Avenida Castelo Branco. Eu vou continuar chamando de Castelo Branco. Eu digo para o taxista Avenida da Legalidade e ele me leva, sabe para onde? Para a Praça da Matriz. Foi ali que o Brizola conclamou e concitou o povo a falar da legalidade e a fazer valer a legalidade, que era, sim, a posse de João Goulart. E tem mais um outro nome, né? Da legalidade e da democracia. Pois bem. Tua entrada é boa para mas eu também quero que se mantenham e se tragam todas as homenagens, independentemente das ideologias e do papel que desempenharam na história. Um dia o Vladimir Herzog vai merecer uma avenida, vai merecer uma praça. Dona Dilma, está aí Dona Dilma, foi torturada, presa, sequestrada, acusada de participar de expropriações ou de assaltos a bancos, é o que dizem. E será que um dia não será monumento ou avenida? Até já pedi, e foi ao vereador Bernardino Vendrúsculo que eu pedi, por sua ligação com o mundo nativista, que os nossos vereadores façam uma outra homenagem. Lá no monumento ao laçador, lá onde está o laçador, aduzir uma placa, acrescentar uma placa, de que o modelo para aquele maravilhoso gaúcho em bronze foi o nosso querido
Paixão Cortes, que está aí forte e vivo. Aquela homenagem transcende ao gaúcho em gênero e também marca a própria figura do Paixão Cortes. Não vai passar a ser o monumento do Paixão Cortes, já é, mas apenas uma plaquinha lá. Olha, foi modelo... Que me puxou a orelha, né, Brito? Me puxou as orelhas. Por quê? Eu estava de secretário do Meio Ambiente e tinham roubado o laço. E nós tivemos que refazê-lo. E o Paixão foi lá e ele foi lá um dia e disse, mas tu não sabe fazer. Pessoal, faltava mais uma abraça no laço. Pois bem, então, os vereadores têm tantos temas aí, como está eclodindo, já que falei no Vendrúsculo, o tema da Semana Farroupilha, Sim. A decisão do Tribunal de Contas mandando devolver aos cofres públicos 15 mil reais. Há problemas de gestão nesta área. O Bernardino Vendrúsculo, eu sei que quer uma CPI na Câmara. Está aprovado. Já entrou. Oh, mais uma notícia. Foi aprovada a CPI. Vai haver a CPI para examinar as contas dos eventos da Semana Farroupilha. É isso, né? É isso. Aqui está uma ex-secretária da Cultura que sempre vasculhou todos esses recursos. Então temos mais uma informação, vem lá da Câmara Municipal. A minha pretensão, inclusive, é que amanhã à noite a gente debata este tema dos gaúchos, da CE, do Tribunal de Contas e a CPI que vem aí. Até já vamos tentar encaminhar com os vereadores que aqui estão e outros mais, o Bernardino, a pauta de amanhã. Mas hoje o assunto é dar nome a monumentos, ruas, logradouros, enaltecendo figuras históricas e aí dando valor ao momento histórico vivido e o papel desempenhado e depois deixando de fazê-lo. Quantas cidades do Brasil têm Avenida Presidente Vargas, Getúlio Vargas, e quantas pessoas dizem que o pai da pátria também foi ditador? Bom, este é o debate. Há projetos nos dois sentidos lá na Câmara. Tem projeto para dizer não pode colocar o Vladimir Herzog, não pode colocar o Costa e Silva. Lá em Taquari até tiraram o busto do homem. Tá certo? Com esta pauta está começando Conversas Cruzadas. Já estão mais que apresentados, mas agora com a pauta de hoje. Convidados do programa, o vereador pelo PMDB, professor Garcia. O vereador aqui em Porto Alegre pelo Partido dos Trabalhadores, o engenheiro Comaceto. A vereadora de Porto Alegre pelo Partido Progressista, Mônica Leal. E o professor e mestre em História, Davi Ruschel. Muito bem, nós estamos com Conversas Cruzadas, com o patrocínio do Sistema Fecomércio. Com você, a gente faz a economia girar. Univates, para quem explora, as dúvidas nunca acabam. Setsergues, a força do transporte e logística. Ceprorgues, uma plataforma de negócios e representatividade única. E Funerária Ângelos, funeral mais cremação em 10 vezes no cartão. Mande seu recado para conversas.cruzadas@tvcom.com.br, no Twitter, @Conversa Cruzada, ou pode mandar para o meu Twitter, @RS Cláudio Brito. Vereadora Mônica Leal, qual o motivo do seu projeto? Bom, o motivo do meu projeto é muito simples, ele é um contraponto aos projetos do deputado Juliano Rosso, do PCdoB, e da deputada Estela Farias e do vereador Comaceto, meu colega na Câmara Municipal. Da deputada Estela Farias altera a lei número 4.207, de 25 de novembro de 1961, que proíbe homenagem a pessoas vivas e repartições públicas e dá outras providências, e do deputado Juliano Rosso é mais ou menos na mesma linha, e do vereador Comaceto retira da nomenclatura oficial do município de Porto Alegre 377 agentes citados no relatório final da Comissão da Verdade. Este projeto que eu entrei só tem um objetivo, contraponto, porque, na verdade, eu acho um absurdo que se tente apagar a história, a memória de um povo. Discordem ou não, as figuras emblemáticas que influenciaram a construção da história do nosso país, elas devem ser lembradas. Eu não posso admitir que se pegue uma borracha, que se desqualifique, que se desfaça algo que faz parte da nossa história, da nossa memória
E vou para o outro lado também. Vamos para o lado prático nessa questão aqui, ó, na parte financeira. Material, expediente de todas as entidades e empresas estabelecidas nessas ruas, as notas fiscais, os mapas, Google, a internet. Quem é que vai pagar tudo isso? Qual é o sentido de se tirar, de repente, uma terra arrasada, caça às bruxas? Ora, então eu entrei com um projeto que eu proíbo também nome de pessoas condenadas por subversão à ordem pública ou que participaram de organizações terroristas como o Exército de Libertação Popular e a Vanguarda Popular Revolucionária. É um contraponto para que a sociedade discuta. Quem me dera não ter que entrar com esse projeto. Mas eu me vi obrigada porque eu não concordo que se faça agora de uma maneira, porque motivos políticos, ideológicos, se desmonte tudo que já existe. Bom, vamos ao projeto que deu razão ao seu. Sim, do vereador Comaceto. Vereador Comaceto, o senhor quer mudar, mandar retirar 300 e tantos, eu não entendo. Existem 300 e tantos logradouros que nominam... Não, então explica, por favor. Primeiro, quero cumprimentar aqui os colegas, os nossos ouvintes, Brito, professor, e dizer que entendemos que esse debate é um debate muito importante para a cidade, muito útil. E que nós estamos propondo, após a existência aí de um Plano Nacional de Direitos Humanos, de um trabalho constituído nacionalmente e oficializado através da Comissão Nacional da Verdade, com um conjunto imenso de especialistas em direitos humanos, buscando reescrever muitas situações da realidade brasileira que a história não contou, não conta como deveria ser. E apresentou, a Comissão Nacional da Verdade apresentou uma lista de 377 nomes considerados torturadores, ou que usaram o Estado para suprimir vidas, para proibir a liberdade de expressão, para tolir a imprensa de dizer o que deveria dizer com o seu contraditório, que mataram usando o Estado. E oficialmente esses nomes estão listados. E que no próprio período obscuro da vida brasileira, esses que estavam torturando também estavam no poder. E que prestaram auto-homenagens. E que, de uma maneira sem a possibilidade do contraditório, ofereceram homenagens na cidade de Porto Alegre. Para nome de ruas, para nome de escolas, para nomes de unidades de saúde. O que nós estamos propondo é que Porto Alegre retire as homenagens prestadas aos torturadores, a quem está nessa lista dos 377 nomes. Bom, nós aqui... Só uma questão, esta lista já foi confrontada com o mapa da cidade, nós temos... Não temos 377 nomes. Nós estamos realizando uma pesquisa. Acreditamos que chegaremos a em torno de 10 nomes, 10 nomes homenageados pela cidade de Porto Alegre. Não apenas em ruas, também não apenas em ruas, em praças. Bom, tem escola que tem o nome de um torturador. Qual é o pai que gostaria de ter uma criança que diz, onde você estuda? Eu estudo na escola tal. Quem é essa personalidade? Bom, uma personalidade que foi presidente ou que teve outra função durante a ditadura militar, mas que mandou matar, que torturou, que cometeu crimes contra a humanidade. É isso que está sendo dito pela Comissão Nacional da Verdade. E nós estamos propondo que Porto Alegre possa rever essas homenagens, porque é um projeto, quando nós apresentamos um projeto, Brito e prezados colegas, é um projeto, até ele se tornar realidade, por enquanto é uma proposta. Estou propondo que Porto Alegre possa rever
as homenagens prestadas àqueles que cometeram crimes contra a humanidade usando a estrutura do Estado. Bom, obviamente, sobre próprios do município. Estou lendo aqui o seu projeto, porque se houver um colégio estadual com o nome de alguém, não pode ser a sua lei que retire. Sobre próprios do município. Eu tenho aqui, por exemplo, o mapa da tortura que foi usado durante a ditadura em Porto Alegre. Aquela ali. Isso. Que é um mapa. Esse é o mapa da tortura de Porto Alegre, onde tem locais que foram utilizados, enfim, isso é um levantamento, e aqui cumprimento o meu colega vereador Alberto Koptic, que trabalha com o tema da segurança, foi quem construiu este mapa. Bem, esse debate é um debate que, inclusive, traz para o seio de Porto Alegre, sob o nosso ponto de vista, analisar a história que foi dita por alguns que oprimiam. Bom, no momento de liberdade nós podemos analisar, verificar quem realmente foram os homenageados pela cidade de Porto Alegre. Então, é muito simples o nosso projeto. Ele não é um projeto que nasceu, como está sendo dito, caçar as bruxas. Não, nós não temos a menor pretensão de apagar a história. A história está contada, mas a história tem que ser contada como ela realmente aconteceu. E há bem pouco tempo atrás, e como eu me formei no movimento estudantil, buscando a liberdade, lutei pelo fim da ditadura, assim como muitos outros, bem, agora nós podemos reanalisar sob a luz da democracia, com a possibilidade do contraditório que aqui estamos fazendo, que não existia na época que essas homenagens foram prestadas. Bom, Tiago dos Santos, ele manda 2 mensagens ao meu Twitter. A igreja Kaiser Wilhelm II, em Berlim, está na estação Zou com a torre derrubada e as paredes cravejadas a bala preservada. A história não se apaga. Reescrever a história, disse agora o vereador Comaceto. Ele está lhe contestando. Ele diz que a história não se apaga, portanto não se reescreve também. Muito bem. Vereador Garcia, professor Garcia. Bom, Brito, hoje é uma situação atípica. Eu estou contra os 2 projetos. Estou contra os dois projetos e até ouvi atentamente a tua fala. Quando o vereador Comaceto está propondo, que se retire, isso nós temos que fazer uma contextualização dentro da Câmara. Lembro que a questão da mudança do Castelo Branco para a legalidade, o vereador propôs, e lembro que a primeira vez que ele propôs, na Câmara Municipal de Porto Alegre, eu fui contra, e fui para a tribuna dizendo por que eu era contra. No ano passado eu não pude votar porque eu estava na presidência. Estava na presidência e foi aprovado o projeto. Eu vejo que dessa maneira, ou seja, existiu a história e ela num determinado momento. O que eu sugeri na época para o vereador e hoje deputado Pedro Ruas? Todos os dias 31 de março, tu vai lá na Avenida Castelo Branco e faz um protesto, dizendo aqui era um ditador, pronto. Porque, caso contrário, nós vamos viver tipo uma guerra santa, num contexto. Então, a vereadora Mônica, olha, fez um projeto para contrapor, palavras dela aqui do lado, dizendo. E o vereador tem uma relação de 300 e poucos nomes, que esses não é permitido. Olha, hoje, com o espaço democrático, certamente ninguém ousaria mais colocar determinados nomes, de um lado ou de outro. Agora, são daqui um pouquinho, e agora tem um movimento em Porto Alegre, por exemplo, vai ser inaugurado brevemente o Memorial Luiz Carlos Prestes, junto ali com a Federação de Futebol. Bom, já começou o movimento, mas o Prestes, que também é contraponto. O Luiz Carlos Prestes teve a sua contribuição dentro da história do Brasil. Muitos podem dizer que não era a sua história que gostaria, mas é uma história real dentro do modelo brasileiro vigente na época. Por exemplo, nós temos um bairro, Costa e Silva, que está, inclusive, agora para ser votado dentro do plano de nossas mudanças do bairro, criado. Vamos retirar o Costa e Silva? Pergunta para todos os moradores onde é que eles moram. Eles moram no Costa e Silva. Eles moram no Costa e Silva. Tu citasse há pouco a escola estadual, tem a escola estadual Costa e Silva. Claro. Bom, vamos retirar o Costa e Silva? Então, eu vejo o seguinte, que a história tem que ser
contada e tu pode contextualizar, sim. Por isso que, nesse caso, eu já até me posiciono aqui, mais adiante a evolução, mas eu sou contra um projeto e outro. Veja bem, nós temos, e no exemplo trazido, nós temos em Porto Alegre a coexistência, felizmente pacífica, do Memorial Luiz Carlos Prestes e da Avenida Getúlio Vargas. Nós sabemos o que um e outro representou. Exato. O Getúlio pegou a Olga, a mulher do Prestes, e mandou para os alemães. Foi presa e morta. Certo? Então vamos fazer terra arrasada. E é o herói. Aliás, por sinal, uma bela avenida. Uma bela avenida. Belo exemplo esse teu. Certo? E o Luiz Carlos Prestes está ali. Está ali. Pertinho da Getúlio. Exatamente. Pertinho da Getúlio. Né? Edvaldo Pereira com a Ipiranga. Exatamente. Exatamente. Então, a minha visão é muito clara. Eu acho que pode tudo. Pode tudo. Se num determinado... São 3 momentos históricos em jogo. O momento do torturado, o momento do torturador, vamos rotulá-los assim, tá? O momento da década de 30 do Estado Novo, o momento da dita Revolução de Março de 64, a redemocratização, tá certo? E o momento dos vereadores e dos deputados, a quem cabe escolher e indicar nomes, relembrando, quanto mais não seja, até para que as coisas não se repitam. Deixa eu só colocar assim, inclusive agora está tramitando um outro projeto que tem um vereador que está propondo que os vereadores não deem mais nome de rua. Não quem vai dar? E é uma questão aqui, Está tirando do legislativo? Tem que ser por lei. Não, mas acontece que lei, mas a comunidade, a proposta é que a comunidade então escolhesse. Bom, tudo bem. Então, eu não quero tirar o espaço, já vou passar para o professor, mas o vereador Comaceto mostrou uma lista dos nomes. Desculpe, não foi eu que mostrei. Não, do foi mapa. A Comissão Nacional da Verdade. Então eu também eu faço questão de mostrar aqui os 126 brasileiros que perderam suas vidas pelos movimentos terroristas na década de 1960 e 1970. Por favor, está aqui a lista. Vereadora Mônica, mas aí eu posso dizer o seguinte, ó. Olha aqui, ó. São 126 pessoas que perderam a vida e que a Comissão da Verdade, ela não mostrou isso, porque ela foi, na minha opinião, essa comissão é uma inverdade, porque aqui tem um item, eu vou já ler, ó, diz o artigo 1º da lei que criou a comissão, que ela deveria investigar os crimes ocorridos no país entre 18 de setembro de 1946 e a data da promulgação da Constituição. Isso foi feito? Não foi feito. De quando? Só apuraram crimes cometidos a partir de 1964. Então, esses 126 nomes aqui, eles não foram mostrados. Vereadora Mônica, a senhora defende a ditadura, eu não defendo a ditadura. Não, eu não defendo ditadura nenhuma. Desculpe. Eu defendo que a verdade seja a verdade. preservada. O primeiro nome morto aqui, pela ditadura, em Porto Alegre, Canoas, foi o oficial da aeronáutica, o Alfeu Alcântara. Por quê? Porque ele comandou a resistência para não bombardear o Palácio Piratini. E quem? O capitão Wilson e o Alfredo Daltzi, que eram os pilotos e que tinham o comando para poder fazer o bombardeio, se negaram a fazer. Bom, se negaram a fazer. Bom, esses foram torturados, foram mortos naquele período. Por quê? Porque estavam defendendo o que? A Constituição. Bom, e esses que os mataram são homenageados, porque mataram alguém que estava defendendo a nossa Constituição. E o que eu estou propondo aqui, que nesse período receberam homenagens, como nome de escola, como foi dito, como nome de rua. Às vezes datas. Nós já tivemos a Avenida Salgado Filho, quando eu era criança, se chamava 10 de novembro. Que data é esta? A data da Constituição de 37. A Constituição do Estado Novo. Estado Novo. Certo? O momento mais rigoroso da ditadura Vargas. Depois, na redemocratização e com a morte do Salgado Filho aqui no Morro do Chapéu, e ele ministro da Aeronáutica, se passou a denominar Avenida Senador Salgado Filho. Que está ali até hoje. Imagina trocar o nome da Andrada. Trocou de 10 de novembro. Bom, a Andrada... É outro negócio para mim, continua sendo coisa da praia. Na Alemanha, você não encontra uma avenida com o nome Adolfo Hitler. Não encontra.
Por quê? Mas também não tem lei proibindo. Não, a história alemã... povo... Não, tem sim, tem. A própria debate da nação alemã... Esta lei nós temos. Da nação alemã... É lei no Brasil, é proibido a apologia ao nazismo e tudo mais. Bem, a Espanha retirou todos os monumentos ao Franco. Ou em Portugal, agora 25 de abril, a Revolução dos Cravos, a Baltazar. Professor, como é que o senhor vê iconoclastia? Nesse sentido, nós da história, é um assunto polêmico também, entre historiadores. Dá para fazer um debate só com historiadores disso também. Existem vários pontos de vista. Alguns defendem que se deve manter esses nomes justamente para lembrar o que aconteceu. Muitos, e isso é importante contextualizar também, a gente está falando de uma disputa por uma memória. Na história a gente fala muito sobre isso, memória nacional, memória coletiva, enfim, memórias individuais também, disputa. E a questão da ditadura militar está muito em voga desde o ano passado, a questão dos 50 anos do golpe, relatório da Comissão da Verdade, e acho que, enfim, tudo começou ali com a questão da troca do nome, Castelo Branco, legalidade, enfim. Então, tem alguns que dizem, não se deve tirar, entre os historiadores mesmo, não se deve tirar o nome porque senão vai se criar uma ideia de uma história limpinha, como se não tivesse tido ditaduras. E é importante lembrar que isso aconteceu. Existem outros que comemoraram, e eu particularmente já deixo claro que me insiro um pouco nesse contexto, a troca do nome, no caso da rua, justamente porque tu tirar a questão de um ditador, Castelo Branco, e colocar a Avenida da Legalidade, tem todo um simbolismo muito importante, na questão da memória, da reconstrução, enfim. Mas existe também uma outra visão dentro dos historiadores, a ideia de adjetivar, que até agora também não foi levantada, só para comentar no sentido de, mas acho que, enfim, também é complicado, no sentido de, então, Avenida Ditador Castelo Branco, para lembrar então e deixar claro. É polêmico isso entre os historiadores, mas isso também a gente tem que entender que é o momento da sociedade que a gente está vivendo agora também, essas trocas. Então, trocar ou não trocar, enfim, a questão dos... essa questão, os subversivos, os terroristas que lutaram. Esse relatório da Comissão da Verdade, que saiu ano passado, ele traz muita coisa. E é ele que está gerando todas essas mobilizações, não só no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Um dado também interessante desse relatório da Comissão da Verdade, o nosso estado, o Rio Grande do Sul, aparece como o estado que mais tinha centros de violação de direitos humanos, ou torturas, né, se a gente preferir falar. Então, isso é uma coisa que tem que ser muito bem avaliada. Esse relatório apontou, mostrou claramente 450 mortos e desaparecidos políticos, isso comprovado, 20 mil torturados, índios também, milhares de índios, uma questão que ainda está por ser revelada. Então, nós na história a gente considera que é importante sim esse debate, tudo isso tem que ser revisto e, claro, sempre vai ter a visão da época em que estamos debatendo. Sempre vai ter, e na época que estamos debatendo, vai ter pontos de vista diferentes, como a gente está vendo aqui, claramente. Né? Então, é uma disputa política, mas tem que ser feita, tem que ser revista algumas coisas, então nós consideramos importante essa questão. História é ciência? História é ciência? Nós consideramos que sim, ciências humanas, claro. E como tal, é neutra? Não, não existe neutralidade. São ciências humanas. Esse é um outro debate. É um debate gigantesco. Poderíamos fazer todo um programa sobre isso. Né? Não pode coexistir, por exemplo, a Avenida Farrapos com o Brasão de Porto Alegre? Coexistem. Isso coexiste. Sabe por que eu fiz a pergunta? Por que eu fiz a pergunta? O senhor é um professor de história. Pela questão do que está no brasão. Certo? Muito leal e valorosa cidade de Porto Alegre. É uma contradição. Título outorgado. Mas é que os farroupilhas nunca estiveram em Porto Alegre, a não ser para tomar pau. Sim. Dominaram aqui por menos de um ano. Exatamente. Não, essas contradições da história, elas existem. E aí Dom Pedro II outorga a Porto Alegre o título de muito leal e valorosa. Eu até hoje não entendi por que Semana Farroupilha em Porto Alegre. E nem a Avenida Farrapos, porque Porto Alegre abjurou os farroupilhas. Porto Alegre é muito leal e valorosa porque não foi farroupilha, nunca cedeu a farroupilha. Tanto é que a primeira capital foi lá em Piratini, estava quase na Argentina fugindo, estava quase no Uruguai. E nós temos aí maravilhosamente a Avenida Farrapos, que no passado era Minas Gerais, e temos a nossa cidade com o brasão e a sua bandeira enaltecendo o outro lado. Aliás, eu também acho maravilhoso coexistir. Veja bem, os maçons, a maçonaria fez a Revolução Farroupilha. Não é verdade.
Não é verdade. Duque de Caxias era tão maçom quanto Bento Gonçalves, até mais graduado na maçonaria. O então grão-mestre Firmino fez muito bem o que fez ali na esquina da Ipiranga com a João Pessoa, na Zenha, na Ponte da Zenha, onde aconteceu... Junto ao posto de gasolina, né? Onde aconteceu a única escaramuça em que os farrapos assustaram Porto Alegre. Pois bem, veja bem, de tanto dizerem, o Bento é maçom, o Bento é maçom, o Bento é maçom, foi a maçonaria que fez. A maçonaria não se opõe a que maçons tenham feito isto ou aquilo na história. Achei corretíssimo. Mandou erigir um monumento naquele local, com todos os símbolos maçônicos, e os degraus da escada em triângulo têm nomes de participantes da Revolução, dos atos daquele decênio, de 35 a 45. Em um lado, está dito, com informação histórica, maçons imperiais. E do outro lado, maçons revolucionários, maçons farroupilhas. Aí fica claro. Manteve a história. Aí fica claro. Olha aqui, é isso, eu não tenho nenhum pejo de ter posição. Eu não tenho, eu até creio que eu tenho o dever de ser imparcial. Neutro ninguém é. Nós concordamos nisso. Eu tenho que ser imparcial, tenho que dar ao mesmo tempo a todos, dar oportunidade, mas não sou hipócrita de aqui não, eu sou um bibelô que botaram aqui, tá? Que não posso dizer nada e não posso opinar, e aí depois, quando eu termino aqui, eu vou correndo para o telefone, entrar no programa da Gaúcha e dar opinião. Ou escrever no jornal. Então também, e fazer o comentário na RBS TV. Então, a minha questão, professor, é justamente por reconhecer que não há neutralidade, respeitar todos os lados e até pela informação. Que bom que o senhor possa pegar seus alunos, caminhar com eles pela Avenida Farrapos, contar o verdadeiro papel dos farroupilhas e depois mostrar o brasão da cidade e explicar-lhe o sentido. Me parece nesse sentido. Então, para mim, Costa e Silva e Luiz Carlos Prestes, que se abracem onde estiverem e nas avenidas. Eu, se fosse votar, votaria com o Garcia. São figuras, os dois projetos. Tá, mas, Brito, pelo que eu entendi da tua explicação, exatamente, eu iniciei a minha fala dizendo que são figuras importantes, emblemáticas, gostem ou não, elas fazem parte. Eu já entendi. Se Brito. o Comacedo, porventura, tira o projeto dele, ou se o projeto dele é o primeiro votado e é derrotado, tu tira o teu. Mas o meu só existe Brito. em contraponto ao dele. Brito, olha aqui, ó, veja só. Quem me dera não fizesse. Você, na sua fala, traz aqui um elemento interessante e importante e que ele está sendo apresentado nesse tema com a confusão entre homenagens e histórias. O que eu estou propondo, eu não estou propondo rasgar a história, retirar as pessoas da história brasileira, dos museus, dos livros. Bom, a Comissão Nacional da Verdade, Mônica, buscou elementos que estavam omissos na história. E quando eu falei reescrever a história, talvez seja um equívoco da minha parte. Não, a história não se reescreve. A história, muitas vezes, ela é mal contada. Bom, que pode ser... num primeiro momento, pelo menos, é contada por quem vence. É por quem vence, só por quem vence. Bom, e aí tu vencer, quando tu usa o Estado brasileiro para oprimir, para tirar a liberdade. Bom, e aí tu presta homenagens a esses seus. Quando foi prestada essas homenagens aos representantes da ditadura, ou melhor, aos torturadores, não existia a possibilidade do contraditório. É isso que eu estou questionando e quero trazer para o debate. Estou propondo trazer para o debate nesse momento. Getúlio Vargas. Bom, Getúlio Vargas, vamos voltar para o não. não. Veja só, tem muitos nomes que foram escolhidos democraticamente, que foram lá e foram ditos, eu sou contra, mas a democracia venceu. Neste caso da ditadura militar, não houve democracia, houve uma imposição, E aí, então, a história não será mudada, mas as homenagens podem ser mudadas. Bom, eu estou defendendo aqui que Porto Alegre reveja as homenagens prestadas a quem agora, oficialmente, pautado na Constituição brasileira, estão listados. Estes são torturadores, lutaram contra a humanidade. Só o seguinte, que nós temos que ir Desculpe. para o bloco, eu quero ainda o professor. Professor, em Paris, não em todos, mas em vários lugares,
ao nome de um logradouro e uma pequena placa dando breves informações sobre, por exemplo, onde é que eu quero chegar? Escola Estadual Arthur da Costa e Silva, presidente de tanto a tanto, entre parênteses, escolhido por um colégio eleitoral em período em que a população não votava. Ponto. É isso aí. Correto? Seria o correto. Como um cientista, como é que o senhor vê uma hipótese dessa? Não, isso é uma boa, como eu estava falando, a questão de adjetivar, certo, e explicar. Tá. Então, inclusive tem um projeto, esse termo eu li agora, eu não lembro se é da prefeitura, enfim, que estão colocando placas na frente de... Eu lembro que colocaram ali na frente do Palácio da Polícia, uma placa explicando que ali funcionava uma sede do DOPS. Então, isso é uma questão interessante, muito interessante de ser feito, né? Mas justamente esse momento que a gente está vivendo tem a ver com essa história que vem sendo recontada sobre novos parâmetros dentro de um regime democrático e uma crítica, e essa questão do relatório da Comissão da Verdade, ele que traz isso à tona, toda essa importância. Então, e a partir disso, todas essas iniciativas, que são muito importantes, sim, e concordo plenamente, esse tipo de medida de colocar uma placa explicando quem foi aquela figura, quando aquela homenagem foi feita, né? Então, e a questão do contraditório não vai ser eliminada, não tem como, a gente continua tendo homenagens, enfim, ali a gente tem ainda o monumento ao Castelo Branco, no Parcão, por exemplo, então essa ideia das placas é interessante também, né? Então o que os historiadores valorizam muito é isso, não apagar o passado, mas sim contar e deixar claro qual é a visão que está sendo colocada ali. Que época aquilo foi feito, por quem foi feito, de que forma foi. Nós tivemos até um fenômeno internacional aqui. A Praça Argentina, que fica ali onde a André da Rocha se encontra com a João Pessoa, aquela subidinha atrás da Santa Casa, onde já foi no passado o necrotério, era lá o IML no passado. É o busto de São Martim. Aquela praça, não, ali tem o busto de São Martim, mas também tentaram colocar o Rafael Videla, um dos presidentes do período mais tenebroso da ditadura argentina. E foi retirado. Não sei como é que os argentinos colocaram, como é que eles tiraram, como é que eles viram tudo isso, mas aconteceu isso em Porto Alegre. Então, esta é o que eu chamo de iconoclastia, né? Que é acabar com os ícones, com Você os que santos. lembra em que ano foi colocado o busto do Videla? Foi depois da Copa de 78. Na época da ditadura, ainda da ditadura militar no Brasil. Sim, com certeza. Era uma apologia a outra ditadura. Agora, eu não deveria nenhum problema em passear pela Avenida Castelo Branco, Costa e Silva e desembocar na Fidel Castro e Che Guevara. Para mim, tudo bem. Explicando e sabendo tudo que cada um representou. Por que tu não teria nenhum problema? Porque faz parte da história do povo. Vamos ao intervalo e já voltamos. Depois eu vou trabalhar aqui com o Twitter, com o e-mail, conversas.cruzadas@tvcom.com.br, @conversa cruzada e @RS Cláudio Brito. Tem bastante. Já voltamos.